cliente vai, no fundo, contratar quem ele quer, né? A questão do preço, a questão das condições de contorno do negócio, elas vão ser moldadas de acordo com o interesse do cliente para que ele possa convergir para aquela escolha dele. No fundo, é uma escolha muito mais subjetiva do que se imagina. O ecossistema de projetos no Brasil deve aquecer nos próximos anos. O governo federal, por exemplo, anunciou um plano ambicioso de investimentos em infraestrutura, com um aporte de mais de 832 bilhões de reais até 2026. O papo de hoje será sobre as tendências e desafios do setor de megaprojetos. Quem estará conosco é um profissional que é referência no país, com mais de 20 anos de experiência, uma conversa que promete muito. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Fala, Gustavo. E aí, Bruno. Beleza? Beleza. Bom, mais um dia focando no nosso propósito, transformar a engenharia, transformar setor de construção, boas práticas, inovações, melhoria de processo. E nada mais melhor do que trazer um velho parceiro, um velho amigo que sente as mesmas dores do nosso mercado, sente as mesmas dores nossas, para contribuir, para compartilhar e a gente evoluir junto, evoluindo o nosso ecossistema. Essa mesa aqui tem conexão, eu acho que tem muito esse problema aqui, hein? Opa! Não tem? Se mexer, acha vários. Ah, coisa boa! Davi, muito bem-vindo, meu amigo. Bom ter de volta, falar de uma temática super legal que é infraestrutura, construção, tendências. Bem-vindo. Obrigado, Bruno. Nada como falar com um parceiro, né? Longa data, a gente convive, né, juntos há muitos anos na engenharia, né? Começamos na mesma empresa, trabalhamos, né, contemporâneos, né, de desafios, tivemos cursos de liderança juntos, né, desenvolvemos várias teses juntos, então uma alegria enorme estar com o Hélio aqui, que você vai apresentar com maestria. Show de bola. Hélio, muito bem-vindo, né? Hélio Mendonça, que é diretor executivo na HTB. Parabéns pela jornada, né? E se apresenta aí pra gente, né? Fala um pouquinho sobre você, Hélio. Bom, primeiro, obrigado aí do convite. É sempre bom encontrar aí os velhos amigos, como o Davi comentou. Mesa Bruno, boa. É um prazer também te conhecer aqui. A gente tem aí uma trajetória que começou, acho que meio que junto, aprendemos muita coisa juntos. Muito. Acho que criamos muita afinidade, né, em relação à forma de ver o mercado da engenharia, de ver os negócios. Então, antes de mais nada, queria agradecer a vocês aí pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom estar cercado aí de bons amigos e de gente competente. Papo legal, bom, cara, sem dúvida. Ô, Hélio, até acho que é legal para puxar, dar uns passos para trás, né? Eu brinquei que em relação a esse Promon, acho que, né, que é um berço aí de bastante pessoas da Vero, qualidade. Mas para quem não te conhece, Hélio, acho que é legal falar um pouquinho da tua trajetória. Um ponto que a gente fala muito no Veroncast, e a gente como engenheiro civil, trazer atratividade no nosso setor, né? Ver o copo cheio, trazer mais talentos. Então, acho que é legal ver pessoas como você, né? Como diretor executivo hoje da HTB. Fala um pouquinho pra gente da tua trajetória, né? O que tu conquistou ao longo dessa jornada e, né, dividir com a audiência. Bom, vamos lá. Bom, eu sou engenheiro civil, né, de formação. Acabei me interessando pela engenharia muito cedo. Meu pai é engenheiro, tenho também um tio muito próximo que é engenheiro, então acho que admirar um pouco o trabalho que eles faziam e também acho que está inserido no nosso dia a dia, né, na nossa vida. Essas grandes obras, esses grandes projetos, sempre olhava aquilo como uma coisa fascinante, né? Como que alguém concebe um negócio desse, põe de pé. Então, diria que meu interesse pela engenharia começou relativamente cedo. Então, fiz a graduação aqui na Poli, em São Paulo. Logo que me formei, iniciei o estágio na área de construção, numa construtora alemã. Mais no braço de projetos pré-moldados que eles tinham uma fábrica aqui no interior de São Paulo, e fiquei por lá 4 anos, né? Aprendi bastante, mas via ali, poxa, era um mercado muito restrito, atendendo um mercado já muito direcionado, e aquela coisa, aquela ambição, né? Poxa, eu estava vendo lá, como falei no passado, grandes obras, grandes projetos,
eu falei, não, eu preciso dar uma mudada, preciso ir para uma corporação que me dê essa oportunidade de poder participar, então, da construção, da concepção desses grandes negócios. Foi aí que surgiu a oportunidade de ir para a Promon, isso foi em idos de 2003. Eu tinha recém-iniciado também o meu mestrado na área de estrutura, né? Eu, assim, era aquele engenheiro raiz, né? Falando, não, eu quero saber de projeto, quero saber como realmente desenvolver, conceber essas grandes obras. E fiz a minha trajetória, eu diria que a maior parte, então, da minha carreira foi desenvolvida na Promon. Fiquei de 2003 até o final de 2017. Entrei como um especialista, efetivamente, um técnico lá para cálculo estrutural, projeto de estrutura. E ao longo do caminho fui diversificando um pouco esse papel, fazendo gestão de projetos multidisciplinares, depois acompanhando um pouco também de obra, né? Na medida em que esses projetos eles chegavam numa fase mais adiantada, ia a campo, acompanhar um pouco não só a civil, mas também a conclusão desses serviços. E cada vez mais percebia havia interesse e também a necessidade de você linkar a visão do negócio com a visão técnica, né? Claro, eu gostava muito da implantação do projeto em si, de você já ter o desafio dado, né? Mas tudo que acontecia, até a construção daquele desafio, né? Para que ele fosse algo material, de você estar, então, entendendo como é que o projeto é concebido, como é que as condições financeiras também são colocadas, garantias, olhar esse pacote, entender qual é a dor do cliente que a gente está atendendo e como que isso se traduz, né, na solução que a gente está desenhando, fez com que eu migrasse para a função de área comercial, né? Era assim, completamente novo no assunto, não tinha nenhum traquejo ainda para desenvolver isso. Acho que tive ali um ótimo professor que acho que todos conhecem, o Sobreira. Foi meio que um sombra dele por algum tempo. Ele me deu aí várias dicas, oportunidades para poder me desenvolver um pouco nesse papel. E, então, eu acho que a Promon, de alguma maneira, me deu essa oportunidade de atuar em diversos mercados, diversos setores, né? Trabalhei óleo e gás, infraestrutura, energia, a indústria, de uma forma geral. E também essa visão mais completa do ciclo do negócio. Não era só a visão técnica, a visão ali do desenvolvimento do projeto em si, mas tudo que está conectado. O planejamento, os suprimentos, a construção propriamente dita. Então, acho que me deu essa bagagem, essa formação ampla para poder ter segurança de falar, bom, dá para alçar desafios maiores, novas oportunidades. E foi, no fundo, o que acabou acontecendo nesse ano de 2017, né, que foi o que eu saí da empresa. Eu recebi um convite da HTB. A HTB ela pertence a um grupo alemão, né, o Grupo Zé, que é a antiga Hochtief do Brasil. Está no Brasil há mais de 50 anos. Pelo movimento que aconteceu no mercado de infraestrutura, com as concessões e as privatizações, o grupo que atende apenas o setor privado viu que o mercado de infraestrutura estava se transformando. Antes não atuávamos em infraestrutura, basicamente no mercado industrial e de edificações, porque eram clientes privados que então, ali dominavam, né, esses investimentos. E com essa mudança até no perfil da infraestrutura, eles viram que haveria um campo novo e com muitas oportunidades. E aí entenderam que, olha, precisamos trazer pessoas, recursos e desenvolver uma estratégia para atacar esse segmento. E foi quando surgiu o convite, achei, de novo, estava acho que preparado aí para esse novo passo na carreira. E estou, então, desde então, no grupo, hoje olhando não só a parte de infra, mas também outros setores, a parte industrial, a parte de edificações também, de alguma forma, transita um pouco em cada um desses negócios. Então, resumidamente, esse é o meu caminho até aqui. Eu queria explorar um pouco o que você trouxe, e aí focando na formação profissional, né? Que a gente vê hoje, na necessidade de formar pessoas capacitadas para o nosso mercado. E aí você trouxe um olhar de início da carreira numa parte mais técnica, né? Na engenharia civil, etc., e migrando para uma área mais de negócio, etc., que de certa forma tem mais glamour, né? Hoje as pessoas, a garotada já, não, eu já quero trabalhar em negócios, novos negócios, quero ser gerente, etc. e tal. E aí eu queria que você trouxesse assim, qual é a importância de uma atuação na parte técnica e de certa forma sedimentar um conhecimento que te leva para possibilidade de atuação em demais frentes, etc.
Bom, no meu caso, eu diria que foi essencial que fosse dessa forma, né? Eu enxergo a nossa venda na engenharia uma venda muito técnica, que é muito construída na base da confiança, de você realmente... Eu brinco assim, o cliente vai, no fundo, contratar quem ele quer, né? A questão do preço, a questão das condições de contorno do negócio, elas vão ser moldadas de acordo com o interesse do cliente para que ele possa convergir para aquela escolha dele. No fundo, é uma escolha muito mais subjetiva do que se imagina, né? A gente tenta sempre, até na área de negócios, estabelecer parâmetros concretos, objetivos para dizer, pô, esses são os elementos que vão definir se o cliente vai contratar a empresa A, B ou C, mas no final do dia são pessoas envolvidas e é muito dessa conquista da confiança que vai conduzir para um processo bem sucedido ou não. Então, eu acho que esse aprendizado, esse entendimento de como na prática as coisas acontecem, dá muita legitimidade no discurso de venda. E também de você conseguir perceber realmente aonde que é o elemento distintivo daquela tua oferta. Porque, no contrário, quer dizer, você saber contar bem a história da sua empresa, contar bem aquilo que você faz... Claro, tudo isso é importante, né? Você mostrar que existe ali uma estrutura por trás, existe uma robustez na solução que você está trazendo, mas cada projeto ou cada negócio tem as suas particularidades e você transita muito melhor nessa discussão quanto melhor for sua base, quanto mais preparado você tiver. Então, falo pela minha experiência, eu acho que não significa que seja o único caminho, a única possibilidade, mas acho que, no meu caso especificamente, fez grande diferença. Legal. Eu queria expandir essa palavra que você usou, confiança, né? Que você explorou nesse primeiro momento para o ciclo de vida da venda, né? Para o ciclo de vida da execução, né? do contrato. Né? Quando a gente traz essa palavra confiança, ela está diretamente correlacionada a um ambiente ganha-ganha, um ambiente de colaboração entre as partes, entre todos os envolvidos, para que você conectou muito, né, as dores, o objetivo final do cliente, o objetivo final de um projeto seja atingido, né, que os objetivos do projeto conectados ou bem conectados a uma estratégia do negócio é o que vai fazer o cliente final, né, seja um dono de um ativo industrial ou de infraestrutura, ter o sucesso, a efetividade do sucesso de um projeto. Né? Quando a gente fala desse ambiente de colaboração, e aqui na Verum se tem um mote, né, que a gente defende no mercado, que a gente precisa fazer mais gestão de projetos e menos gestão de contratos, no contexto, obviamente, que tem ali uma até sátira, né, de que a gente... quando a gente tem que andar com um contrato debaixo do braço, é porque alguma coisa está errado, né? Senão imagina a gente andar debaixo do contrato que a gente assina para casar, né? Debaixo do braço o tempo todo, né? Porque alguma coisa errada tem. Como é que você vê hoje essa ótica de colaboração, a realidade atual, o que vocês vivem no dia a dia, versus o que você entende que seria essa relação de confiança que você mencionou, focada num objetivo do todo, acontecendo na prática? Olha, quando a gente faz até uma separação até de mercados, eu vejo que existe uma discrepância, ainda graus de maturidade bastante distintos. Quando você compara um mercado como a gente tem bastante tradição no mercado de edificações, a gente atua já há muito tempo nesse setor, e ali a tônica desses contratos são contratos colaborativos. Perfeito. São contratos open book, onde a HTB, inclusive, tem uma recorrência muito grande, né? A grande maioria dos nossos contratos são contratos com clientes repetitivos. Clientes que nos contrataram pelo menos para 2 ou mais obras. Então, nesses casos, eu vejo que dificuldades acontecem. Claro. Né? Você não vai estar privado de ter dificuldades. Como em qualquer relação, né? Em qualquer relação, em qualquer contrato. Mas eu digo mais maduro na medida em que é como você reage a esses problemas, como é que você busca soluções para esses problemas. Outros mercados, quando a gente fala, por exemplo, da infra, eu acho que ela tem um caminho muito grande ainda para percorrer para atingir esse mesmo nível de maturidade, porque até talvez por serem corporações maiores ou investidores que não estão tão próximos do negócio, eles são mais operadores dos ativos do que propriamente empresas que estão ali recorrentemente implementando projetos, desenvolvendo obras. Eu acho que tem 2 aspectos. O primeiro, às vezes, é uma terceirização da gestão.
é achar que você trazer um agente externo que não é parte naquela relação contratual e delegar para essa parte a gestão do contrato, você não consegue ter à frente na mesa os reais objetivos do projeto, porque essa terceira parte ela não está diretamente vinculada àquela relação, então já não é o olhar mais, diria... O motivador dela não é o objetivo do projeto, né? Tem não uma necessariamente pauta própria. isso. Então, acho que essa delegação de responsabilidade é um problema que hoje tem dificultado que essa relação seja mais uma gestão do projeto do que uma gestão do contrato. Então, acho que esse é um aspecto grande. E segundo, que eu acho que a própria indústria também é uma indústria que no Brasil é muito recente esse movimento das concessões, pelo menos como a gente tem visto hoje. Perfeito. Então, talvez tenha essa curva de aprendizado, parte dela decorra também de não ser um modelo, até então a infraestrutura no país era essencialmente infraestrutura pública, né, contratada pelo governo. Então, eu acho que tem um processo gradual de você entender que você ter um parceiro de negócios, né, um parceiro para ajudar você a colocar o seu projeto de pé, ele não é seu inimigo, né? Você não é assim, ó, eu estou desse lado da mesa e você está do outro. O foco tem que ser na solução, tem que ser um foco objetivo. Evidentemente, existem disputas, existem visões antagônicas em relação às obrigações, às responsabilidades, mas, de novo, tudo isso faz parte. Eu acho que é a questão da maturidade de como tratar esses assuntos e evitar ao máximo, quando eu digo da terceirização, nada contra você ter suporte. Mas eu acho que você não pode delegar a decisão. Você pode delegar o apoio, a construção, a da melhor visão, daquilo que está realmente acontecendo, até saudável. Você não vai montar, provavelmente, um operador de infraestrutura, não vai montar um time de gestão de projetos se ele tem um projeto a cada 10 anos. Né? Perfeito. Ele vai buscar apoio. Mas essa delegação tem que ser até um certo ponto. Ou que esse apoio esteja focado também alinhado ao objetivo do projeto. Eu acho que é essencial. E não a uma administração contratual. Exato. É assim, o que está à frente aqui, né? Quais são realmente os itens de valor, de agregação de valor para aquele negócio que tem que ser o foco para que a gente, ao ter algum tipo de discussão ou de desentendimento, não se perca de vista qual é o objetivo final daquele negócio. Aonde que a gente quer chegar. Então, pode desviar a energia, né? Dando tudo certo já vai ser desafiador, né? Com todos esses contratempos, se a gente canaliza esforços, né, em ficar discutindo, notificando e etc., ao invés de resolver, sentar com maturidade, resolver os problemas, porque eles vão acontecer, e mirar sempre no objetivo do todo, sem dúvida nenhuma, o resultado tende a ser melhor. Eu vejo que um ponto importante é assim, trabalhar nesses grandes projetos, na fase contratual, em definir uma governança muito clara dessa relação. Porque você tem vários níveis, né, de tomada de decisão e de relação entre as partes. Você tem o nível operacional, você tem o nível de gestão, você tem o nível até da alta direção das companhias e que em algum momento é importante que sentem na mesa. Porque na medida em que você vai esgotando essas etapas, tem que haver um canal de comunicação, eventualmente até o nível mais alto dessas empresas, para que o objetivo do negócio não se perca. Então, assim, acho que vale gastar essa energia em pensar numa governança realmente robusta para sustentar projetos que são projetos complexos, projetos que têm grandes desafios e que, se realmente as empresas não estiverem juntas para buscar aquele sucesso, a chance de ir para uma linha contratualista, de conflito, é muito grande. Agora, isso numa visão externa, né, da colaboração dos atores externos. E interno, dentro da empresa propriamente dito, a gente ainda tem visão de engenharia, visão de suprimentos, fornecimento, visão da construção e etc. Também com algumas barreiras e etc. E aí, nesse cenário, como é que você vê a nossa evolução em relação à maturidade? A gente, quando fala do ciclo, né, da engenharia, suprimentos e construção, é engraçado, né? Talvez vão achar que eu estou puxando sardinha para minha casa antiga, mas é mais fácil que essa integração seja percebida como algo valioso quando o EPCista tem uma origem técnica, né? Quando tem uma origem da engenharia. Não vou dizer que seja a regra, porque a gente já vê várias construtoras com uma mentalidade diferente, mas muitas vezes a engenharia é vista como o mal necessário, né? Poxa, eu assinei o contrato, eu quero amanhã estar com o meu canteiro mobilizado, eu quero já estar executando. O que chama a atenção é o físico. Eu quero já estar produzindo. Que história é essa que eu tenho que agora esperar 6 meses aqui para
avançar na engenharia, preparar os pacotes de contratação. Então, ele é um desafio constante, né? E principalmente, aí eu posso falar um pouco da minha experiência atual, quando você está buscando uma diversificação. Porque ainda quando você está lá em setores já muito maduros dentro da tua empresa, eu diria que com as batidas de cabeça da vida, você vai aprendendo e essa integração passa a ser alguma coisa mais natural. Eu acho que o universo meio que conspira para chegar num ponto de equilíbrio. Sim. Mas na hora que você fala, olha, hoje eu estou no setor A e eu vou começar a olhar para o setor B, que é potencial, a estruturação desse passo, sem essa colaboração interna, acho que é fadado ao fracasso, não na questão só de você ter problemas na execução. Muito provavelmente você não vai conseguir nem estruturar uma oferta consistente para ganhar o contrato, para conseguir mobilizar efetivamente a organização em todas as dimensões necessárias para que aquela oferta seja uma oferta consistente, que pare de pé e que, como a gente falou antes, de confiança, que você consiga transmitir até para quem está contratando, esses caras estão prontos mesmo. Ele vai entregar o que ele está prometendo, né? Para entregar aquilo que a gente pediu. Então, acho que parece meio chovendo molhado, parece trivial, né? Falar assim, não, é lógico que tem que haver uma colaboração entre as áreas, mas é uma coisa que tem que se trabalhar sempre, né? Não, tem que pecar pelo excesso da comunicação, pelo excesso de você, vamos chamar assim, rebobinar ali os fluxos internos, os processos, para garantir que isso aconteça, né? Que seja algo que não dependa também só de um bastião que vai ser aquele que vai puxar isso tudo. Acho que tem que estar realmente disseminado, arraigado aí na cultura da empresa. Marcou muito para mim aqui do que o Hélio trouxe, Bruno, desculpa te interromper, porque assim, a gente não conversa especificamente sobre isso há algum tempo, né? E você usou alguns termos aqui que no mercado, nos nossos desafios, a gente coloca com muita persistência, que a gente precisa ter uma gestão integrada, onde esses atores, né, precisam ter a regra do jogo clara de qual que é a entrega que a engenharia tem que fazer para que suprimentos, compra de materiais, gestão dos materiais sejam feitos da melhor maneira, e a construção também tenha essa correlação. Então, o ciclo de vida do projeto ter uma engrenagem clara entre essas áreas que acontecem naturalmente, né? São fases do projeto, e isso aconteça de uma forma integrada. Assim como me chamou muita atenção, né? Porque não foi combinado aqui, você usar o termo governança. E a gente tem batido muito na tecla que a governança, né, de um projeto, quando você amplia a visão de um projeto a projeto, uma visão de uma estratégia de negócio com parceiros, para atingir a partir não somente de um projeto, ou eventualmente a partir de um portfólio de projetos com seus parceiros estratégicos, você ter a possibilidade de montar uma governança para que isso daí aconteça da melhor maneira. E a gente brinca aqui que colaboração não é abraçar árvores juntos, né? Colaboração é entender o quanto que o teu parceiro está comprometido com os objetivos do teu negócio. Eu te escutei falando volta e meia, objetivo do cliente, objetivo do negócio, dor. E esse grau de maturidade é que a colaboração se propõe a fazer. É uma colaboração que dá para dizer que requer muito mais maturidade em quem está na mesa do que simplesmente as pessoas quererem se proteger em contratos bilaterais e cheio de amarras, né? Na verdade, ali se estabelece uma relação mediana, para não dizer medíocre, né? Onde você não constrói correlacionamentos com foco em objetivos do negócio. Então, para mim, foi uma excelente oportunidade de ouvir isso de você com tanta clareza. Não à toa a gente te admira tanto. Não, fantástico, Davi. Né, o Gustavo trouxe uma visão, olhando a visão interna, trazendo justamente essa visão de ter uma gestão mais conectada, né? E eu queria dar uma visão agora amplificada. A gente olhar para o mercado Brasil hoje de infraestrutura, então a gente percebe movimentos, né? A gente até trouxe na abertura movimentos maiores de investimento, né? Pensando num ciclo até 2026, mas não olhar só para investimento, olhando a visão até que o próprio Davi trouxe aqui agora. Como é que é a tua visão sobre esse nosso mercado de infraestrutura, megaprojetos, e quais oportunidades que a gente teria na perspectiva de trazer mais eficiência, uma gestão mais integrada, um olhar, né? Eu também já fui, né, estive tanto do lado do UAU, né, tanto da construtora, mas que um olhar mais integrado. O que você enxerga que a gente poderia fazer diferente, Hélio? O mercado é gigantesco, né? Sim. O Brasil ainda tem uma carência brutal de que infraestrutura. bom, né? Que bom. Que a gente... Acho que garante aí serviço aí por um bom tempo.
E acho que isso é uma notícia boa, né, de que assim, a gente não está falando de um mercado limitado, de um mercado pequeno, é um mercado que se diversifica muito, né? A gente fala do saneamento, é um mundo. Você fala agora da possibilidade aí do hidrogênio verde, o país com uma posição super relevante, estratégica para aquilo que pode significar, né, essa nova fonte então de energia, ou até mesmo para outros fins, para a indústria também, para a siderurgia, né? Tem, assim, acho que um campo vasto de discussão. Se você falar de mercados super incipientes que já são gigantescos, fora aqueles que são correntes e que também demandam investimentos enormes. Acho que a gente tem algumas dificuldades, né? A gente tem uma dificuldade que é do capital, né? Falava-se um tempo atrás aí de uma abundância aí do capital, e não digo que isso ainda não exista, né? As oportunidades são boas, mas eu diria que há uma disciplina e um cuidado hoje muito grande, né? Você, por mais que esse capital esteja disponível, a boa estruturação de projetos, a confiabilidade de um marco regulatório que não se mude a cada governo ou a cada interesse assim, das partes envolvidas. Tudo isso traz um desafio que eu colocaria antes de falar dos desafios de eficiência, de tecnologia. Eu acho que a gente tem que ter um mercado com uma regulação, com uma estabilidade, com uma previsibilidade que traga essa alocação de capital como uma coisa natural. Porque projetos não faltam, e bons projetos. Eles precisam ser bem estruturados. A questão da eficiência, o mercado da construção, propriamente dito, ele evoluiu. Eu diria que existem até boas iniciativas no sentido de você reduzir a quantidade de mão de obra nos sites, de você industrializar processos, de você automatizar também a construção. Mas diria ainda muito tímido isso quando você compara com outros mercados. Acho que, olhando para frente, quem conseguir, de alguma maneira, cada vez mais incorporar tecnologia, e aí eu falo tecnologia em todos os aspectos, eu não falo só na construção, desde a concepção do projeto, na gestão do próprio negócio, mas também na execução, vai conseguir uma diferenciação muito grande. Eu acho que essa é uma aposta importante, né? Que esse caminho nem sempre é tão claro, exige investimento, tem barreiras, muitas vezes, também da capacidade das empresas, sem essa perspectiva de um pipeline concreto, de dar esse passo, de fazer esse investimento. Sim. A questão, acho que não é nem a falta da tecnologia, é a questão de como é o momento certo de eu dar esse passo, é a previsibilidade, como que eu vou conseguir, de alguma maneira, remunerar esse investimento que estou fazendo, né? Então, acho que esse é um outro ângulo. E a questão da capacitação e da formação. Eu vejo, até por essa questão da agonia dos mais jovens, de um rápido crescimento, de um desenvolvimento, nem sempre a carreira da engenharia é uma carreira tão atrativa. Então a gente tem um desafio de talentos, né, de você realmente renovar e ampliar a base de profissionais capacitados para que com esse tripé, né, a tecnologia, os bons processos, o capital, mas o capital humano também, conseguir fazer frente aos desafios que aparecerão. Eu não tenho dúvida que, se por um lado essa escassez também não deixa de ser boa, porque valoriza, né, o nosso mercado, né, ele fica um mercado onde você, não tendo essa oferta tão gigante, de alguma maneira os valores também associados a isso passam a ser percebidos como algo necessário, né? Não dá para você contratar qualquer um lá para fazer uma obra complexa, uma obra de metrô, uma obra industrial complexa. Por outro lado, é ruim pensando em país, pensando em infraestrutura, que essas limitações fazem com que a gente seja sempre muito defasado daquilo que precisaríamos estar, né? Nós já deveríamos ter hoje um estágio de maturidade e desenvolvimento da nossa infraestrutura para um país como o Brasil. Está muito deficitário em relação ao que deveria, né? Então, esse aspecto é um aspecto, como cidadão, bastante frustrante, porque a gente está sempre correndo atrás do rabo, muito distante do que seria desejável, da onde deveríamos estar. Bom, eu acho que o resumo da história é assim: perspectivas são positivas, mas eu acho que esses desafios têm que ser olhados com carinho. Desafios grandes. Sim. Aí você falou um pouco de tecnologia, né? Não sei se e aí a gente traz a inteligência artificial, por exemplo.
sei se você já consegue ter na cabeça alguma coisa que a gente já vê que faça sentido, que de certa forma isso vai contribuir para esse setor, ou na atuação na engenharia, ou na melhora de produtividade em algum ponto específico. A gente já consegue sentir como que a IA vai ajudar a gente nesse campo? Gustavo, eu confesso que eu estou estudando um pouco o tema. Assim, já ouvi até palestras bem interessantes falando de como o próprio mercado de trabalho vai se transformar, funções que vão ficar obsoletas, muito mais na questão até da organização e até da disponibilidade de dados que você tem, de você produzir conteúdo, produzir informações com uma agilidade e até mesmo de uma forma muito mais acessível, prescindindo de recursos que hoje as empresas precisam ter. Mas, sinceramente, aí, bastante humildemente, reconheço que ainda não consegui ter o alcance, né, desses impactos de forma mais efetiva. Ok, que você, como foi com a internet, como foi com o desenvolvimento aí de outras tecnologias, né, você, claro que o mercado de trabalho mudou, as relações mudaram, mas eu acho que também nem lá se imaginava quanto que isso transformaria, né, o mercado que a gente tem hoje. Sim. Da mesma forma, a IA, eu acho que eu preciso estudar um pouquinho mais, aprender um pouco mais a respeito. Todos, né? Acho que nós estamos nessa de ver onde é que ela vai trazer melhora para a gente, produtividade, etc. Mas eu acho que, assim, como tudo, né, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que ela nos libera para questões mais estratégicas. Sim. Assim, o impacto mais imediato que eu vejo é, de certa forma, aliviar das demandas mais operacionais, aquelas questões que eventualmente consomem muito tempo, mas agregam pouco valor. Né? Liberar as pessoas para refletir muito mais sobre aqueles relatórios, a precisão das informações tende a ser muito maior, acho que o erro vai ser... Fazer uma engenharia melhor. A produção disso vai ser muito... menor do que a gente hoje enxerga e vai liberar mais tempo para esses papéis mais estratégicos. Eu acho que, de alguma forma, pelo menos isso eu não tenho muita dúvida. Mas conectando a provocação do Gustavo com a sua fala anterior, né, e muito legal, né, quando a gente fala sobre... Você falou de regulatório, ele é praticamente o enabler ali, né, o habilitador para saber qual é a regra do jogo que o país tem de capacidade de produtividade, capacidade de eficiência, né, e de efetividade de seus negócios. Na sequência vem, e não poderia ser diferente, o lado de cultura e capital humano, né? Ou seja, a cultura que a gente debateu aqui sobre adversarial, burocrática versus a cultura de foco no resultado final. Se o Bruno é bom nesses números, pode até ajudar, né? Mas a proporcionalidade, por exemplo, de formandos em engenharia versus profissões mais afins de burocracia, né? Direito, contabilidade, etc. Entre Brasil e China, por exemplo, é um negócio absurdo, né? Acho que a gente fala de ordem de grandeza de 3, 4 vezes a diferença em relação a formandos na engenharia. Então, isso tem um impacto cultural muito grande para a gente e desafios que estão aí postos para que a gente evolua. Do lado de processos, você também falou, né? Automatização de processos. Para os processos serem automatizáveis, eles precisam ser digitalizáveis, né? Eles não podem ser a representação do que eu fazia há 30 anos num software. Ele tem que ser algo que conecta com uma base Lean, uma base, né, de processos inteligentes de gestão. E aí sim a tecnologia passa a fazer sentido, né? Então, quando a gente ainda debate coisas, né, de cultura, se a gente digitalizar a cultura que a gente tem impregnada, a gente vai ser mais rápido para debater a vírgula do contrato e não, muitas vezes, o objetivo do projeto. Então, aí fica a provocação sempre entre nós, né, Hélio? E como que você enxerga que a gente desata esse nó, que a gente pode evoluir, amadurecer, e qual é a correlação que você enxerga, como você falou do capital humano, dos desafios culturais que a gente encara e que a gente precisa encará-los de frente como líderes desse setor, para que a atração dessas pessoas, desses talentos, seja melhor, uma vez que a gente tem um ambiente mais propício para negócios, mais sexy, vamos dizer assim, né? Mais bacana de se trabalhar. Eu acho que a engenharia, a gente, quando fala de engenharia, eu até brinco em casa, né? Eu tenho filhas adolescentes, elas olham também um pouco, talvez como eu olhava lá atrás, né? A engenharia, eu já tinha essa admiração por grandes obras, grandes projetos, eu acho que elas olham às vezes muito
essa questão da materialidade, né? Daquilo que você... aquele ativo que depois de um determinado tempo, lá tem um projeto, tem a construção e está lá pronto para o uso. Eu acho que a engenharia ela envolve muitas outras disciplinas, né? Quando a gente fala de tudo que você precisa incorporar num projeto para ele ser bem sucedido, na organização dele, na gestão financeira, na gestão técnica, na gestão do próprio planejamento, na gestão dos suprimentos. Eu acho que a carreira ela é muito mais, talvez, completa do multidisciplinar, do que a gente, talvez, de forma muito simplista, às vezes traduza, né? Eu acho que a questão da atratividade está talvez até no equívoco de como que a gente, ao falar de engenharia, qual é, na verdade, a forma que a gente exemplifica, né? Qual é a forma mais fácil? Você chega com uma criança e fala, pô, a engenharia é fazer aquela ponte, é fazer esse prédio, ou é fazer aquela escola. E eu acho que tem muito mais por trás disso, né? Na própria... A gente falou muito de confiança, de colaboração. Cara, assim, você tem profissionais que não necessariamente são da área da engenharia, mas que conseguem construir esses elos, essas colas necessárias para um bom fluxo de comunicação, do entendimento. Você está atuando, às vezes, numa comunidade remota que tem aspectos sociais ali envolvidos. Perfeito. Você pega hoje, até por toda, não só a demanda, mas a preocupação com os aspectos sociais, ambientais. Isso traz também direcionamentos para um projeto, né, para uma execução, que estão muito além dos temas tradicionalmente conhecidos como temas da engenharia civil, mecânica, elétrica. Sim. Então, eu acho que tem uma questão, talvez, de como se reapresentar a engenharia, né, para o jovem, para quem está... vender o peixe do nosso setor também. Né? Você, no fundo, está construindo soluções para a sociedade. Não é você não está entregando simplesmente uma coisa lá estanque que tem uso, lá, né? Tem uma expressão física. O propósito, né? Tem uma expressão física no final do dia, mas por trás daquilo tem muito mais, né? Tem um outro significado. A jornada é fascinante, né? A gente que se apaixonou pelo processo, né? Sabe bem disso. Acho que cumprimos também com o papel, né? De transmitir essa energia positiva e apaixonar pessoas talentosas para esse nosso setor que tanto precisa de grandes talentos. Né? Você trouxe um ponto, que é a questão agora, a gente está falando sobre questões ambientais e sustentabilidade. Então, eu queria trazer essa temática para a mesa e essa conexão, né, que a gente tem de pensar, né, em ESG já no contexto inicial de um projeto. Então, e aí, quando a gente fala de futuras gerações, cada vez mais isso está no nosso dia a dia. Né? A gente está falando mais cedo sobre filhos, né, estão olhando para o legado. Como é que se enxerga hoje essa conexão de trazer essa pauta de sustentabilidade e que, na verdade, ela é uma geradora de negócios, né? Eu vou olhar para isso, eu vou estar olhando para licenças ambientais mais rápidas, licenças de operações mais rápidas, estou olhando para um legado que a gente está, sim, olhando para um momento de um mundo com menos lixo, menos aquecimento. Então, como é que se enxerga esse equilíbrio, como é que se enxerga as oportunidades, né, em relação a ESG conectado megaprojetos? Nós temos hoje no grupo um programa de ESG, onde a gente ali elencou assuntos ou temas conectados diretamente ao nosso negócio e voluntariamente a gente teve uma adesão fantástica de pessoas querendo contribuir com proposições, sugestões na linha de criar valor efetivamente sob essa pauta. Além de ter reconhecido dentro das disciplinas de engenharia, então, dentro do dia a dia do negócio, uma disciplina de engenharia de sustentabilidade. Porque a gente acredita que é mais do que simplesmente uma demanda da sociedade ou um discurso bacana. Ela é uma oportunidade de geração de valor e de captura de valor para a organização. Né? É uma coisa que a gente tem que ter isso conectado ao negócio porque o mercado está contratando isso, o mercado precisa dessas soluções, vai pagar por isso. Então, não é uma questão só de ser bonito, porque é bacana, eu vou aqui fazer um discurso para me parecer conectado com o que está acontecendo na sociedade. Não, efetivamente isso é uma oportunidade de geração de valor para a empresa. Então, vejo isso como algo já real. Né? Para nós, pelo menos, é lógico que os números associados ainda são tímidos a isso. Né? Ninguém está dizendo que, olha, essa nossa fonte de resultado, de receita vem daí, mas os primeiros passos estão sendo dados. Legal. Eu queria explorar, acho que antes da nossa produção falar do nosso tempo, pegando toda a jornada, né? Você falou muito da sua jornada técnica, você fez mestrado, né? Depois você teve uma jornada de pós-graduação, ou seja, uma curiosidade por aprender.
E você trouxe uma temática, né, quando você trouxe o capital humano, né, que o Davi explorou, que é a capacitação e talentos. E quando a gente olha o nosso mercado de construção, a gente existe, o Davi trouxe muito bem, a gente tem olhando para fora, né, a gente talvez tenha menos engenheiros sendo formados, a gente tem uma atração, mas como que você enxerga esse pilar da qualificação e desenvolvimento de pessoas dentro da engenharia, né? O que você acha que a gente poderia fazer diferente, né? E o que a gente está fazendo bem? Olha, eu acho que temos que passar também só da visão acadêmica da questão, né? Para mim, isso, a prática, nesse aspecto, né? A Promon foi uma grande escola. Eu acho que as organizações têm um papel fundamental nessa formação. Você tem na escola a fundamentação básica, né? Você tem ali os conceitos principais para te preparar para os desafios que a carreira depois vai te apresentar. Então, eu vejo que o que tem que ser fortificado, porque isso é realmente um investimento que traz retorno para a empresa e para o mercado que a gente atua de uma forma geral, das organizações realmente reconhecerem esse papel que elas têm, nessa transferência do conhecimento, na formação das novas gerações que aí vêm, até como uma questão de sobrevivência das próprias empresas, né? De você trabalhar numa boa sucessão, numa boa renovação dos talentos. E essa conexão com a universidade é fundamental também, porque a organização ela também precisa estar próxima dos centros de pesquisa para trazer as inovações, trazer as novidades, né, daquilo que eventualmente ela está um pouco mais, apesar de estar no mercado, não está tão próxima dessa linha mais avançada do que está se propondo de novidades no mercado da construção, mas eu colocaria como a organização como uma catalisadora para que esse processo conectar aconteça. A teoria com a prática e trazer a vivência mais prática da construção. Legal. Bom, nosso tempo mais uma vez esgotou. Foi um papo bom aqui de reencontro de 10 anos, né? Botando papo em dia de reencontro de 10 anos. Então Pensamentos convergentes, você vê, né? Falando sobre gestão integrada, governança colaborativa. Muito positivo, trazendo um resumo da nossa conversa. A gente conversou com o Hélio Mazzilli, diretor executivo da HTB. Falamos sobre a importância da formação profissional, da visão técnica, né? Que isso dá repertório para outros cargos. Falamos muito sobre ambiente de colaboração, a necessidade de todos envolvidos em prol do objetivo do negócio, necessidade de desenvolvimento de maturidade, importância da engenharia, olhar para a governança, como que a gente forma o indivíduo, ou seja, falamos sobre vários assuntos nessa 40 minutos que a gente passou aqui. Deu para participar de vários aspectos do nosso dia a dia, né? Falamos de mercado. Falamos de mercado de infraestrutura, desafios, oportunidades. E é isso. Ô Hélio, peço para que, mais uma vez, agradeça a presença. Foi muito bom. Mas peço para que voou mesmo, né? Voou. Mas peço que você faça considerações finais, se despeça e traga uma mensagem para a nossa galera aí. Vamos lá, Gustavo, Bruno, Davi, obrigado de novo pelo convite. Para mim foi... Confesso que fiquei bastante feliz aí com o convite, pela possibilidade não só de reencontrá-los, mas de falar de um tema que eu acho que todos nós aqui somos meio que apaixonados, né? E, assim, acho que são iniciativas assim que, de alguma maneira, ajudam a gente a divulgar um pouco daquilo que fazemos, do que é a nossa carreira, quando a gente fala de cativar as pessoas, de motivar outras gerações a seguirem caminhos ou trajetórias parecidas. Então, olha, convite sempre que aparecer, eu vou estar à disposição. A gente certamente vai estar próximos e juntos em muitos desses grandes projetos que vêm pela frente. Espero que o episódio tenha agradado, que não tenha sido um conteúdo que o pessoal depois fala, putz, fiquei cansado. Cara, esse brilho no olho, acho que é legal quando a gente fala em engenharia, a nossa vontade de transformar e mudar esse mercado nosso é o brilho no olho, né? Então acho que é legal essa paixão por engenharia. E esse é o nosso convite que a gente faz para a nossa audiência, né? A nossa audiência que dê o like, compartilha esse episódio, acho que como que a gente consegue fomentar para um ambiente que ele é mais colaborativo, que ele tenha uma gestão mais integrada, que a gente consiga, assim, fazer um Brasil mais competitivo, né, e mais produtivo. Então, dê um like, compartilhe, pessoal. Me sigam, né, no LinkedIn, também nas nossas redes sociais, Veron Partners, quanto a Veron Institute. E deixar também, viu, para você, Hélio, se você quiser deixar teu contato também para o pessoal, né, para te seguir, acho que fica à vontade. Eu também estou no LinkedIn, né? Então, se quiserem seguir minha página também, vai ser um prazer. Minha página, na verdade, eu nem diria isso. Eu acho que eu tenho lá meu perfil, né? Fantástico, é isso mesmo. Não sou muito de publicar muitas coisas. Acho que mais é para acompanhar o movimento de mercado. Sim. Mas eu acho que como rede de contato, de relações, é
é muito bom sempre poder interagir com pessoas do setor e de fora do setor, né? A Isso aí. gente também aprende com certeza. muita gente. Legal. Nos vemos no próximo episódio. É Bora? isso aí, pessoal. Até mais. Até mais, um abraço. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini e Igor Favetti. Edição: Joel Corsini. Pós-produção: Grace Lisboa. Logística: Camila Ishikawa. Marketing: Valéria Trombini. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.